Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tem Inside, organizador aqui da live, que hoje nós estamos com participantes ilustres para discutir os desafios de evoluir na jornada de nuvem. Então, para abordar esse tema, nós convidamos aqui uma série de executivos, como eu falei, de empresas bastante relevantes e conhecidas. Nós estamos aqui com o Aidez Marques, que é CEO e CEO do Banco Carrefour, com o Maurício Félix, que é diretor de Tecnologia, Infraestrutura e Segurança da Globo. Estamos com o Renato Raíssa, que é Head de Infraestrutura do Banco ABC, com o Tiago Machado, que é diretor de Produtos Digitais do Banco Inter, e com o Rodrigo Baldini, que é CIO do Grupo Via. Então, eu gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês e também contamos com o Marcos Gaspar também, que é Product Manager da NetApp. Esqueci. O mais importante aqui, o nosso grande amigo aqui, o Marcos. Bom, pessoal, como eu falei, eu vou declinar aqui de descrever o currículo de vocês, que já está lá na plataforma. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o currículo de vocês, pode acessar ali na plataforma. Então, para a gente já ganhar tempo, né, que a gente tem aqui uma série de assuntos importantes para debater em relação à evolução da cloud híbrida, né? A nossa primeira pergunta seria sobre como é que vocês veem a complexidade da adoção de cloud híbrida, né? Existe um certo consenso no mercado que o caminho seria a adoção da cloud híbrida em função da necessidade de gerenciamentos e custo das empresas. Mas a questão da cloud híbrida ela traz algumas preocupações, né, como proteção, segurança, a conformidade dos dados, né? Então, eu gostaria de convidar o Aidez para dar a sua participação inicial para falar como é que ele vê a adesão das empresas em relação à adoção de uma arquitetura de cloud híbrida. Aidez, você poderia começar, por favor? Claro, Claudinei. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu sou aqui responsável no banco por inovação, operações e TI. Queria agradecer aqui e vamos para as respostas, né? O que é importante aqui para mim, Claudinei, primeiro que a arquitetura híbrida é uma tendência, né? Principalmente com as empresas que já tinham um ambiente interno on-premise. Então, não adianta a gente falar, a não ser que você consiga criar uma empresa do zero, muito provavelmente você vai precisar ter arquitetura híbrida. E eu vou começar pela parte positiva, né? Já que você tem os dois mundos, vamos usar o que é melhor dos dois mundos, né? Com uma arquitetura híbrida, você pode, dependendo da necessidade, usar a escala e eficiência da nuvem e usar, às vezes, os recursos customizados do on-premise, que às vezes não é suportado pela cloud. Vou dar um exemplo fácil que o pessoal usa muito: retreino de modelo de machine learning, como tem um custo menor no processo que a gente brinca que é mais antigo, no on-premise. Então, você deve usar o melhor dos dois mundos. Redução de custo. No ambiente híbrido também, você pode otimizar. Se você já tinha investimento num processo mais on-premise e está lá, né, você pode depreciá-lo, por que não usá-lo? Agora, se você precisa de alguma coisa mais veloz, algum processo que você tem muita variação, já usa o processo em cloud. Então, é importante você aproveitar o processo dos dois mundos. Claro, você mesmo falou, envolve sim desafio. Você tem uma complexidade adicional, né, de integração com diferentes sistemas e plataforma, competência técnica e time, que eu acho mais importante. Então, você tem que estar preparado para essa mudança. Mas o que eu queria deixar claro é que, como é uma tendência, já que a gente trabalha nos dois mundos, a gente tem que ver esse lado positivo e construir essa jornada positiva. Eu queria perguntar para o Maurício. Maurício, a mesma questão, né? E com uma adenda adicional, né? A Globo tem várias iniciativas em vários segmentos de mercado. Como é que vocês fazem a orquestração de tudo isso no uso de nuvem? Legal. Bom dia a todos aí. Bom dia. Primeiro, acho que queria me apresentar, né? Eu sou o diretor de Infraestrutura e Segurança de Tecnologia da Globo. Eu acho que, assim, respondendo um pouco do que você perguntou, que eu acho que é importante, é o seguinte: dentro da Globo, né, nossa área de tecnologia é uma área muito integrada. E, realmente, nós temos diversos segmentos, assim como todas as empresas, né? Nós temos ali o pilar digital, né,
que atende ali direto ao consumidor final, né? Toda a parte de dados, né? É muito importante. Nós temos o pilar corporativo, que todas as empresas têm, né? E nós temos um pilar que a gente chama o nosso pilar da nossa indústria, que é o pilar de produção e distribuição de conteúdo, né? Que no final das contas, assim como todos os pilares mais específicos, estão se aitizando, né? Então, no final das contas, esses 3 grandes pilares, na verdade, estão sendo tratados por uma tecnologia integrada no da Globo. Isso eu acho muito interessante, porque a gente usa do aprendizado, né, e da evolução de cada área para a gente conseguir evoluir como um todo. E aí, assim, a gente acredita muito no conceito realmente de cloud híbrida, no conceito de on-premises e nuvem pública, né? Acho que isso é super importante. E também acreditamos e fortalecemos fortemente o conceito de omnicloud, né? Onde, na verdade, nós não dependemos de uma cloud única, né? Nós temos mais de um parceiro, né? Claro que isso, né, eu acho que depende de uma estrutura e uma arquitetura. Eu acho que a gente tem que começar pensando fortemente em arquitetura de acoplamento, porque isso não é fácil, né? Ao mesmo tempo que quando você tem toda essa flexibilidade, você precisa garantir uma arquitetura muito resiliente e segura, né? Porque não adianta você botar uma coisa numa cloud, outra coisa noutra cloud, outra coisa on-premise, assim, você acaba até perdendo, né? A gente entende que o conceito do híbrido é super importante aí no nosso mercado, principalmente por conta de latência, né? Imagina, a gente trafega vídeo de altíssima qualidade, né, na produção de conteúdo. Tem coisas que, assim, só subir e descer da nuvem já é um problema para a gente. Tem uma questão de resiliência, né? No caso da gente trabalhar com diversas clouds, como você, né, a gente falou de 3 pilares, né? É claro que no pilar corporativo, né, o modelo já é omnicloud mesmo, porque, na verdade, alguns pacotes são de algumas empresas, né? E os desenvolvimentos você faz ali de acordo com a melhor arquitetura, né? Eu acho que o importante aqui são algumas coisas. No nosso caso, para a gente, a primeira coisa mais importante para a gente, e eu concordo com o Aides, é a competência, né, dos times, né? Eu acho que isso é mandatório. Então, eu acho que a gente tem que começar treinando fortemente os times para eles serem capacitados e terem, assim, todo o empoderamento para propor e implementar a melhor arquitetura. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no nosso caso, uma das coisas que é meio que assim base para a gente é que a gente acabou criando uma plataforma como serviço nosso. Eu não entendo que hoje as nuvens elas tenham hoje essa integração toda entre elas, né, no conceito OmniCloud. Isso é um problema. Elas não têm essa. Eu nem acho que hoje é a maior prioridade delas. E no caso da gente ter um conceito híbrido, algumas já têm uma evolução para ter stacks on-premise do que eles estão montando, outras menos, né? Então, a gente tem uma plataforma como serviço que é a nossa fundação, e aí responde um pouco da tua pergunta, Claudinei, que é com relação à segurança, né? Aí a gente garante uma segurança maior, e aí a gente garante realmente que a gente consegue controlar melhor como é que a gente faz a implementação dessa nossa arquitetura aí. Então, acho que a gente acredita e esse é o modelo que a gente vai seguir, né? E aí realmente é um misto de pessoas competentes, uma arquitetura bem desenhada e uma implementação baseada numa plataforma como serviço. Obrigado, Maurício. Renato, como é que é a sua interpretação em relação à adoção da arquitetura híbrida, né? Num banco que, obviamente, deve ter uma preocupação com segurança também muito forte, né? Como o próprio Maurício colocou aqui na fala dele, né? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. O Banco ABC é um banco de investimento, né? Não sei se todo mundo conhece aí o banco, mas ele é um banco aí que atende grandes e médias empresas, né, na parte de crédito e alguns serviços, tá? Eu concordo bastante com o que foi dito em relação a multi-cloud, a ter cloud híbrida, né? Também acredito em multi-cloud híbrida, né? Então, a gente não pode ficar só numa cloud. Então, a gente tem que gerar o menos de lock-in possível, né? Então, assim, aqui a gente leva esse conceito de ter
colher o melhor de cada cloud. Então, o que a cloud X tem o serviço? Então, Google é bom em a parte de dados, né? Vamos lá para Google. AWS, a parte de compute, parte de armazenamento, AWS. Então, a gente tem esse conceito de ir, né, para utilizar o melhor de cada cloud. Para isso, a gente precisa ter um time bem capacitado, como o pessoal falou, né? E ter um orquestrador também que nos permita também, para alguns serviços, utilizar essas clouds de uma forma híbrida, né? Por exemplo, na parte de Kubernetes, lá os containers, usar um Antus, um Rancher, onde a gente possa intercambiar entre nuvens. Então, a gente objetiva isso nos nossos planos aqui com essa jornada de cloud, tá? Então, também a parte de segurança, acho que é um ponto muito relevante. Então, seguir todos os frameworks de cada player de cloud. Dá um exemplo aqui, o WAF, né, o Well Architect Framework da AWS, por exemplo. Frameworks de segurança, né? Então, a fundação precisa também estar muito bem feita, né? Então, porque os dados vão estar em trânsito, em repouso nessas nuvens. Então, a gente precisa ter um suporte de segurança muito relevante, né? Então, não só também na parte do desenvolvimento lá atrás, com as esteiras de DevSecOps, já fazendo esse shift left de todo o processo de desenvolvimento seguro e já cloud native, mas também depois, durante a utilização lá com testes de segurança e com ferramentas que também suportem essa parte aí de dado em trânsito, segurança do dado também em repouso, né? Então, acho que nesses pilares aí, e a gente vai precisar ter, a gente está tendo atenção aqui no banco para a gente garantir o melhor uso de cada cloud com segurança. Perfeito. Tiago, e o Banco Inter, que é um banco digital, né, que tem uma série de soluções embarcadas no aplicativo para os clientes, como é que vocês veem essa questão? Bom dia a todos aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Sou responsável aqui no Inter pela parte de produtos digitais, então a gente é basicamente um cliente do time nosso de Foundation, que provê que usufrui todo o benefício que tem da cloud para a gente. E a gente viveu essa transformação dentro de casa também, né? Assim, em 2016 a gente começou a crescer muito, a gente tinha servidores on-premise, ainda tem, né? Acho que como foi dito aí, muitas vezes é quase que impossível fugir desse cenário, você tem aspectos regulatórios, no nosso caso a gente tem uma processadora de cartões, por exemplo, dentro de casa, que precisa ter os servidores que se conectam lá com a Mastercard, simplesmente não tem como colocar esses servidores na AWS, você precisa conviver com esse cenário. A gente tomou uma decisão de não ter multi-cloud, na verdade. A gente realmente hoje é quase que heavy user da AWS. Foi uma decisão tomada lá atrás. A gente sabe que isso aumenta o lock-in, tem seus riscos, mas também tem seus benefícios de você focar muita energia, ficar muito especialista numa cloud, aproveitar tudo que é lançado nela. E assim, como área de produtos digitais aqui, posso dizer que se não fosse a cloud, assim, dificilmente a gente conseguiria escalar o negócio do Inter da forma como escalou, porque a velocidade que as coisas acontecem, assim, num produto digital lançado assim, para o mercado, é muito difícil você conseguir fazer uma estimativa e trabalhar isso de forma, vamos falar assim, igual se trabalhava antigamente. Então, eu acho que é essencial realmente as empresas hoje olharem para a cloud não como uma tendência, é realmente uma realidade, uma questão de sobrevivência. Eu acho que qualquer empresa que nasce hoje dificilmente discute esse assunto, né? Assim, acho que é qual cloud usar do que se vamos usar cloud ou não. Então, assim, a gente se beneficia muito disso, né? Então, acho que, obviamente, tem toda a sua complexidade quando a gente fala de uma operação, né, milhões de clientes, a gente bateu a meta de 25 milhões de clientes, então, usando praticamente todos os recursos que tem disponíveis, no nosso caso, na AWS. Você tem uma arquitetura por trás que ela não é simples, né, que ela é bastante distribuída, e isso traz complexidade para a operação, né? Não são alguns poucos servidores que o time de operação tem que tomar conta, são milhares, né, de microservidores. Isso tem uma outra escala, uma outra complexidade de gestão.
mas sem dúvida a gente usufrui e consegue tirar o melhor do que tem da cloud, porque ela consegue tornar a nossa linha de uso, né, o consumo de computing, ele muito próximo da demanda. Eu acho que esse é o principal item assim, que permite escalar negócios sem ter que deixar muito peso, né, de forma leve. E os times de produtos digitais se beneficiam disso, né? Na construção de um produto, por exemplo, você pensar já em toda a arquitetura, usando tudo que a cloud tem disponível, você tem um ganho de agilidade muito grande. E você não precisa provisionar com muita antecedência também aqui no ambiente. Então, você consegue ir trabalhando quase que em paralelo, né, times de soluções de arquitetura, de software, com os times de fundação, de cloud, de infraestrutura. São dois times que foram se aproximando muito nesses últimos anos, né? Justamente porque a cloud provê essa simplicidade, essa abstração para quem constrói as arquiteturas, né? Então, concordo com tudo que foi dito aí. Acho que, no final das contas, também é tudo uma questão de gente capacitada, né? Assim, e se a gente investir nisso e ter as pessoas certas, né, que com domínio da tecnologia, a gente consegue fazer boas escolhas que destravam um pouquinho o modelo de negócio. Rodrigo, como é que você vê a necessidade da nuvem híbrida, né, na área de varejo, né? O Grupo Via é um dos maiores varejistas do Brasil. Creio que vocês têm uma demanda muito grande de consumidores, né? Uma demanda, inclusive, quando existem os picos de sazonais, como Natal, Dia das Mães, Black Friday. Quer dizer, vocês têm que ter uma garantia que o site esteja no ar para que o cliente possa fazer a compra no momento que deseja, né? E como é que vocês fazem a gestão da nuvem por trás de toda essa operação? Boa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cláudio e Claudinei, e obrigado aí, pessoal da T-Inside, pelo convite. Bom, sou o Rodrigo Baldini, né? Eu sou um dos diretores de tecnologia aqui da Via. A Via, para quem não conhece, é dona de grandes marcas como Casas Bahia, Ponto Frio, e também de algumas startups, né? Então, a gente tem um banco digital que é o Banqui, algumas startups de logística, né? E a gente junta tudo isso, né? Isso já vai um pouco de encontro à tua resposta, né, Claudinei? Porque a gente tem um desafio, né, de conectar esse universo de startups dentro de uma gigante do varejo, né, como a Via, e ao mesmo tempo, né, o meu desafio aqui hoje, por exemplo, é fazer toda a transformação da tecnologia no que diz respeito à logística, supply chain e todo o back-office aqui da Via. Então, trabalhar em ambientes híbridos e com multi-clouds é fundamental nesse contexto, né? São business muito distintos, são realidades muito diferentes, né? E aí a gente tem um processo de entender cada estágio e como, acho que o Renato mencionou isso, né? Tem cada cloud, às vezes, tem um ponto mais forte, né? Então, a gente tenta explorar isso, né? O que tem de vantagem em cada solução e também o que tem de vantagem em usar uma solução on-premises, né? Então, por exemplo, nos canais digitais aqui, na parte do app, no site, no mobile, a gente usa muita coisa já quase que 100% em cloud, né? Porque nos momentos de pico, né, e sazonais que aqui são muito fortes, né? A Black Friday aqui a gente vende em um dia praticamente o que eu vendo em um mês normal, né? Então é um volume brutal e aí usar, né, essa vantagem da cloud para ter essa escala, né, nesses momentos de pico, ela é fundamental, né? E tem sido, né, um ponto chave nos últimos eventos que a gente teve. Né, e a gente tem também muita mistura de solução de tecnologia. A gente tem uma grande parte da nossa tecnologia desenvolvida hoje interno, né, todo o core do nosso negócio a gente tem um desenvolvimento interno, com uma diversidade de tecnologias diferentes, a gente trabalha com várias tecnologias, linguagens, tudo diferente, banco de dados. Então, a capacidade de conseguir, né, trabalhar em ambientes multi-cloud e ambientes on-premise, que a gente ainda tem coisas em on-premise, é fundamental, e até no nosso caso aqui, inclusive, que a gente está num processo de transformação, de evolução para cloud, de transformação da tecnologia, a gente tem um convívio muito grande, uma convivência muito grande de soluções on-premises com soluções em cloud e soluções completamente heterogêneas, né, que estamos falando às vezes, de algumas aplicações ainda rodando em mainframe, com aplicações já em Kubernetes, rodando em cloud. Então, a gente tem essa mistura de soluções aqui, né, e
E tem vários pontos chaves aqui nesse processo. Segurança da informação, obviamente, é um ponto core aqui, toda, né, o compliance com LGPD e tudo mais que isso envolve, né, e tem um processo de governança estruturado de segurança, tem um processo de, né, de políticas e boas práticas de desenvolvimento, uma estrutura de engenharia bem estabelecida no quesito de segurança da informação é fundamental para a boa convivência desses cenários, né? Então, a gente usa um pouco de tudo. Então, a gente tem soluções de mercado também, algumas coisas que têm as suas próprias clouds, que às vezes rodam em clouds específicas, e a gente tem que conviver com isso. Então, isso tem sido um desafio do dia a dia. E para isso, de fato, chave também tem sido pessoas, né? Tem as pessoas qualificadas que conhecem, então você tem que ter especialistas nos ambientes, tem que ter especialistas nas clouds diferentes que a gente tem, né? E isso tudo convergindo com uma política de segurança, com processos de governança estruturados, né? E a gente trabalha aqui, né, 100%, obviamente, no modelo produtizado, a gente tem uma área de produtos também que faz evolução. Então, tudo isso convergindo, a gente consegue tirar, né, o maior benefício de cada solução e de cada ambiente, né? Então, não tem uma resposta única, né? Não é que a cloud, neste momento aqui, no momento da via, né, que a gente está, ela não é uma resposta para tudo, porque as aplicações precisam estar construídas para isso, né? Então, você tem uma governança, né, construir as aplicações, né, para serem usadas em cloud, ela é fundamental, né? Porque senão a gente vai entrar talvez nesse tema, mas não entra você não escala em custos, esse tipo de coisa. Então, a gente está nessa jornada de transformar e de construir. Então, a gente já constrói pensando em cloud, a gente já transforma pensando em cloud, e nessa jornada a gente tem que conviver, né, em ambientes diferentes. Esse é um pouco do momento que a gente vive aqui na Via. Perfeito. Marcos, você que através da NetApp tem uma relação muito estreita com um grande número de grandes empresas, executivos da área de tecnologia, como é que você vê a preocupação desses executivos em relação à adoção e à estratégia, né, de uso da cloud híbrida? Como é que você analisa o cenário dessas grandes empresas em relação ao assunto? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Claudinei, um abraço a todos os painelistas. Sou Marcos Gaspar e sou responsável pela NetApp aqui no Brasil. A NetApp é uma empresa de software focada em dados, centrada em nuvem e com mais de 30 anos de mercado, e acho que os pontos trazidos por vocês anteriormente foram super interessantes e acho que representam muito do que a gente vê nesse trabalho conjunto com vários clientes, e me chamou muito a atenção alguns pontos que a gente tem visto recorrentemente acontecer nos projetos que nós estamos trabalhando. Acho que o Maurício trouxe um ponto muito interessante sobre a perspectiva da complexidade da nuvem híbrida e do novo multi-hybrid cloud, né? Multi-cloud mais ambiente on-prem. Então, acho que tem alguns estudos recentes, acho que saiu agora recentemente um estudo dos decisores de TI, que diz que 53% acreditam que a organização deles hoje é mais complexa do que há 2 anos atrás. Então, a facilidade e todos os benefícios que os ambientes, que a cloud híbrida traz para os clientes, vem junto com o processo de complexidade organizacional, né? Acho que foi citado particularmente o fato de pessoas, que eu acho que é fundamental em todo esse processo, mas eu queria me ater mais ao lado da arquitetura e ao lado do ferramental, né? Acho que, como todo o processo, os benefícios que a gente tem na nuvem híbrida são imensos, acho que foram citados por vários de vocês, on-prem, a parte toda de cloud, a parte da best of breed, né? O melhor de cada cloud, aplicações que já são para determinadas clouds. Então, essa realidade é aquela que nós temos que conviver e ver como tirar melhor proveito dessas tecnologias para o nosso negócio. E isso passa, segundo a nossa experiência, por um fato fundamental, que é olhar a nossa arquitetura de dados, né? Nós temos que construir uma arquitetura de dados para essa nuvem híbrida, multi-cloud, que permita que a gente garanta a proteção dos dados, a gente tem que garantir a mobilidade dos dados, nós temos que garantir o compliance, que foi citado pelo Thiago e pelo Rodrigo também. Então, existem questões básicas na construção desse data fabric, o mercado chama muito de data fabric, dessa malha de dados, para garantir esse benefício. Quer dizer, nós vamos ser muito mais efetivos obtendo esses benefícios da nuvem híbrida
quão melhor nós tivermos definidos esse nosso modelo de dados. E aí, a Netap, a indústria, desenvolve soluções particularmente super focadas em garantir a construção desse Data Fabric, principalmente com mobilidade, proteção, compliance e toda a parte de segurança, né? Acho que isso é também um fato muito relevante. Um segundo grande aspecto que eu queria trazer para essa discussão é o lado da complexidade da gestão, né? Hoje, a gente tem adventos de infraestrutura, de soluções com machine learning, com todas as ferramentas de gestão automatizada. E a nossa visão na etapa para essa solução é a construção de um painel único de gestão, um single pane of glass, né, de gestão integrada desse ambiente hybrid cloud. Essa é a nossa visão e é onde nós estamos colocando capital intelectual e desenvolvendo soluções para atender essa necessidade, permitir que num único local o cliente possa ver o dado sob a perspectiva de dado, não importa onde ele esteja, o que ele é, como ele é, para que ele usa, qual a idade, como ele é utilizado, toda a parte de proteção reativa e preditiva e toda a parte de gestão de compliance, né? Retém, não retém, move, não move, faz backup, faz snapshot, o que a gente faz com ele? E, adicionalmente, ter uma visão integrada de todos os aspectos relacionados à gestão desse ambiente na nuvem pública, no on-prem e, eventualmente, outras nuvens privadas que vocês possam ter. Então, essa construção desse ferramental, olhando para a arquitetura de dados e para a gestão integrada desse ambiente de nuvem híbrida, multi-hybrid cloud, eu acho que é um caminho que nós temos visto recorrentemente nas discussões que nós estamos tendo com os clientes. Talvez a beleza desse momento é que nós estamos ajudando essa discussão com produtos que vão endereçar essa necessidade. Então, acho que o benefício da cloud ele não pode ser questionável. O que nós temos que fazer é adaptar e nos preparar para tomar a melhor vantagem desse ambiente. Acho que é por aí. Perfeito. Bom, outro tema que vem ganhando muito espaço, né? Vem ganhando muito discussões em relação ao mercado de nuvem é a questão da observabilidade, né? A questão de você ter que ter soluções para ter uma visibilidade das aplicações, ter resiliência, evitar problemas de falhas, né? Que hoje ameaçam muito a questão, principalmente em relação à conectividade, né? E também as infraestruturas de tecnologia estão crescendo e tendo uma complexidade exponencial. Então, ter uma visão clara do que está acontecendo no ambiente de tecnologia das empresas também se tornou muito importante. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, aí começando novamente aqui com a IDES, como é que vocês estão adotando a observabilidade? Como é que vocês estão vendo a necessidade, os desafios de gerenciar o ambiente para que essas falhas, esses problemas não ocorram? Obrigado, Claudinei. Deixa eu começar aqui, então. Bom, primeiro, óbvio que a cloud multiplicou isso, mas se a gente voltar, isso já era uma necessidade. Independente da cloud que multiplicou, a gente fez um ambiente mais complexo, mesmo no on-premise, né? Os volumes vêm crescendo, mesmo em quem trabalha um pouquinho no on-premise. A cloud só multiplicou isso, ou antecipou isso, 5, 6 anos. Então, eu vou voltar para o básico para cada vez mais você ter a documentação da tua topologia de infra, sistema, aplicativo, dado, conexão, processo definido para todo mundo saber como implantar, quando tiver que implantar, para você ter o mesmo padrão. Isso continua sendo e cada vez mais pesado nesse processo. Um segundo item é ferramenta, né? Você precisa de ferramenta que possa prover essa análise, possa ter a capacidade de análise para essa quantidade de volumetria agora. Recurso de IA, né, para lidar com o aumento dessa volumetria. Então, estamos falando de documentação, estamos falando de processo, estamos falando de ferramenta. Mas, por último, vou voltar, tem um novo perfil de profissional que você precisa aqui. Você precisa treinar esse cara, você precisa trazer pessoas diferentes e construir esse mindset, inclusive, não só em TI, nas tribos que vão consumir esse ambiente. Toda a criação do que você vai... Você tem que pensar como é que eu documento, como é que eu tenho um processo para que esse pessoal entre já sabendo o que é esperado, né? Porque eu não posso... Aquela tentativa e erro que a gente
podia fazer no passado. Se você fizer agora, você tem que fazer muito pequenininho, porque senão o estrago é grande. Então, eu ainda quero reforçar que, para mim, o perfil do profissional, óbvio que você pode treinar o que você tem dentro, e o mindset junto, agora não é só mais TI, né? Junto com as tribos que estão construindo, você precisa ter essa cultura de observabilidade desde o início. Um Chief Observability Officer. Boa. Maurício, como é que você vê essa questão também, né? E você, inclusive, disse que vocês, além disso, você trabalha com uma série de parceiros, né? Então, como é que você vê o cenário do seu ambiente de TI, tendo as suas soluções próprias e as soluções de parceiros? Eu acho que, assim, observabilidade, né, traz um pouco de tudo que a gente falou sobre os grandes negócios que são muito claros na cloud, né? Que é a agilidade, que é a escalabilidade, né? Que é volume, né? Assim, a gente está falando aqui, vou dar um exemplo nosso aqui na Globo, né? A gente tem lá um Big Brother que tem dezenas de milhões de pessoas que assistem diariamente, né? O Big Brother. E aí, de uma hora para outra, da televisão, não termina o programa e o programa continua na nossa plataforma de streaming. Assim, são milhões de pessoas que, ao mesmo tempo, entram dentro da nossa plataforma e, assim, a gente só consegue segurar isso graças ao uso de nuvem, né? Porque, assim, com isso a gente consegue ter a escala necessária, né? E assim como diversos outros exemplos. E aí, assim, a observabilidade passa a ser um negócio cada vez mais importante. E aí, como é que a gente trata isso aqui dentro da Globo, né? A Globo, essa cultura digital começou lá atrás, a gente começou há muito tempo, né? A cultura digital, a cultura da agilidade, DevOps. E hoje, para a gente, com a nuvem, uma das práticas que é mais importante que a gente trabalha exatamente junto com o Cloud é SRE, Site Reliability Engineering, né? Esse, assim, é uma prática completa, né? Onde a gente começa lá do início, onde do básico da observabilidade, que é garantir que os times, né, todos os times multidisciplinares, com desenvolvedores, DevOps, etc., tenham seus SLIs e SLOs, né, para que a gente consiga entender se realmente se os produtos estão sendo desenvolvidos, né, da forma mais resiliente possível, né? E aí, nesse momento, a gente já começa a ter probes para garantir que a gente sabe, né, se os times estão desenvolvendo os produtos da forma mais eficiente, mais resiliente. Junto com isso, né, evoluindo nesse tema, né, a gente está começando agora a aplicar machine learning e inteligência artificial e implementando soluções, e aí, falando um pouco do que você mencionou, assim, claro que a gente trabalha muito com open source, mas a gente trabalha com nossos parceiros. Por exemplo, o Google, que é um dos nossos parceiros, é o pai de SRE, né? Então, a gente aqui trabalha muito junto com eles, né, para ver quais são as melhores práticas que eles trabalham lá, para a gente trazer para dentro de casa. E aí a gente usa tracing, né? Estamos trabalhando fortemente com tracing para a gente conseguir fazer tracking, né, da aplicação como um todo, né, para a gente ver exatamente os pontos de falha, porque a gente, né, nesse patamar que a gente está discutindo, de escalas altíssimas, cara, um detalhe pode te tirar completamente e aí você perde dinheiro no negócio, né? Porque imagina, eu fico com a minha plataforma um minuto fora do ar exatamente no momento do Big Brother. Cara, isso é um caos para a gente, né? Então, assim, a gente fala de tracing, né? Uma outra coisa que a gente vem praticando muito, né, cada vez mais, é a gente fazer teste de caos, né? Acho que testes de caos também são importantes. A gente hoje já não adianta mais esses testes básicos de estresse, né? Você realmente precisa começar a testar desacoplamento, começar a testar coisas que, assim, que são inimagináveis, mas é aí que você realmente começa a entender se a tua plataforma é ou não resiliente. E aí, voltando ao tema, isso é cultura, tá, pessoal? Assim, isso a gente tem que, dentro dos nossos times, cada vez colocar isso mais como sendo parte da cultura, né? Parte da cultura digital, parte da cultura ágil, a gente ter também os times pensando em SRE. Hoje, o nosso modelo é um modelo onde a gente tem realmente um core time de SRE que desenvolve artefatos e ferramentas e plataformas, mas
quem opera e quem está ali no dia a dia acompanhando e realmente vendo os SLIs e SLOs e garantindo a resiliência são os próprios times. A gente tem que deixar na mão dos times, né, para que eles mesmo tenham essa prática no sangue deles. Acho que já tem que criar mais uma profissão, o Chief Chaos Officer, né? Renato, o Maurício falou da questão do valor, né, do negócio. No caso do Banco ABC, eu creio que o volume de transação seja menor, mas de muito mais alto valor, que ele é um banco de investimento. Então, obviamente, ter o sistema funcionando a todo momento é uma questão imprescindível, né? Então, como é que vocês acompanham a visibilidade dessas transações? Como é que vocês garantem que a infraestrutura vai estar disponível quando o cliente deseja fazer os investimentos, fazer as aplicações? É bem esse ponto que você falou, Claudinei. São poucas transações, mas de alto volume. Então, a gente não pode errar. Então, a pressão sobre essa disciplina é bem grande, né? Então, eu diria que a gente tem que mapear, conhecer muito bem a nossa infraestrutura e também as jornadas, né, dos principais serviços que você tem. Um banco, você tem o Pix, você tem o TED, transferências. Essas são as principais jornadas. Essas principais jornadas têm que estar mapeadas. A gente usa aqui soluções de APM e outras para construir essa jornada e mapear todas a infraestrutura e serviços que compõem essa jornada. E aí tem uma estrutura de NOC com escalation, acionamento, para que os times possam atuar no primeiro alerta, no primeiro threshold, trigger de um evento que começa a sair do baseline. Então, é importante também essa parte de inteligência artificial preditiva para a gente poder começar a entender o nosso baseline, né? Como é que se comportam as nossas transações e a gente atuar de uma maneira preventiva e não reativa. Esse é um grande desafio, né? E aí, claro, trabalhar sempre com estruturas de alta disponibilidade, né? E estruturas antifrágeis, né? Que possam se auto-recuperar, fazendo um self-healing da estrutura. Então, cloud é muito bom para isso, né? O container. Então, o container mesmo morre, né? Efêmero e nasce outros, e a estrutura destrói um que está com a sua saúde comprometida e cria outro container. Então, isso é muito importante na cloud, a gente ter essa parte aí de self-healing para ter estruturas antifrágeis, né? Então, assim, conhecer muito bem a infra, né? Então, o que é importante também, né? Acho que falaram isso antes, a parte aí do SRE, né? A gente tem que nascer a estrutura, as aplicações têm que nascer com a observabilidade pronta, né? A gente não pode permitir que uma nova solução, um novo produto entre sem ter todo o seu fluxo de observabilidade, escalonamento, acionamento. Então, todos esses preceitos precisam ser seguidos, né? E lá na frente também, na parte de governança, eventualmente você não pode deixar uma mudança aí, você tem que ter os quality, os security gateways também para que isso não seja feito, mas até nas camadas de proteção, até chegar no nível da governança, a não permitir que uma mudança entre em produção sem ter todos esses requisitos cumpridos, né? Então, assim, é fundamental que a gente tenha a observabilidade hoje, é um item crucial, né, para os negócios aqui do banco, entendo que para outras empresas, tá? Esse era o ponto. E, Tiago, e no Inter, que creio que é justamente ao contrário, né? Um grande número de transações, uma grande massa de clientes acessando aplicações diferentes, né? Soluções que vocês oferecem aí para o mercado, né? Estão virando uma super app, né? Ou já são uma super app. Como é que vocês visualizam o ambiente de tecnologia de vocês? Não, legal. Acho que um dos grandes desafios, né, que a gente tem nos dias de hoje é justamente garantir que essa observabilidade aconteça na prática, né? Porque toda essa facilidade que a gente falou da cloud, né, no tema anterior, ele acelera muito o desenvolvimento de tudo, né? Então, você tem o caso do Inter, por exemplo, a gente tem mais de 150 produtos dentro do nosso aplicativo. São mais de 1.000 desenvolvedores
em, sei lá, 100 squads trabalhando de forma paralela. E eu gostei muito do que o Maurício falou, cara. No fim do dia, é um elemento cultural. Se você não tem isso enraizado no time de desenvolvimento, a preocupação com a observabilidade, e que a gente tem um mantra que é assim, você desenvolve, você mantém. Isso aproxima o time que desenvolve da operação, né? Porque a primeira parte de construção de um produto, vamos falar assim, enquanto não está no ar, enquanto não está em produção, é a parte mais gostosa da brincadeira. Colocou em produção, onde vem a escala, se você não tem um sistema que permite visualizar toda a conectividade das aplicações, a gente está falando aqui, no caso do Inter, por exemplo, são mais de 2.500 microserviços, altamente interconectados, por mais que tenha um exercício de reduzir acoplamento entre eles, cara, não tem jeito, né? Em última instância, tem uma série de chamadas horizontais ali que se você não tem visibilidade dessa arquitetura, e essa arquitetura ela muda a cada semana, porque os produtos são vivos, é muito difícil manter essa documentação 100% atualizada, é necessário que você tenha uma documentação, mas eu diria que é quase impossível manter ela atualizada, e ela nunca é um retrato 100% real. Então é um grande desafio mesmo, assim, eu acho que passa muito por dar ownership para os times de desenvolvimento, de que manter as aplicações talvez é a principal tarefa desse time, não é só colocá-la no ar, não é só construir, né? Isso aproxima o time de desenvolvimento, os desenvolvedores, dos times de SRE, dos times de operações, para que eles possam falar a mesma língua, ter uma visão do todo, né? E aí você tem time de monitoramento no meio da história. Quanto mais se aproximar esses times, né, assim, você reduz o tempo de resolução de uma falha, porque vai acontecer, gente, é impossível uma empresa com toda a complexidade que a gente tem nos nossos negócios, não ter uma falha um momento ou outro. O que vai diferenciar, eu acho, é a capacidade de resolver rápido. E, obviamente, o tempo entre essas falhas e aprendendo com esses erros para criar, no fim do dia, uma solução mais resiliente que vai estar preparada para atender o que o negócio exige, né? E tratar e ser uma alavanca para o negócio. A gente não pode encarar os times como sendo uma trava para o negócio. Parte da premissa que a cloud destrava, mas a arquitetura tem que estar muito bem construída, a aplicação tem que estar muito bem construída, tem que estar muito bem monitorada. Não é só a parte de back-end, a parte de app. Você tem crashes no aplicativo que às vezes são silenciosos, isso não aparece em monitoramento nenhum, mas o cliente está tomando um erro lá e o churn é quase invisível hoje. Essa facilidade de trocar de empresas faz com que esse churn é invisível. Então, assim, é cultural em última instância. Eu acho que a gente tem que criar um senso de pertencimento, um senso de dono nos desenvolvedores que constroem, no time que toma conta da aplicação, e para ter carinho com o produto que constrói, né? Assim, e não delegar e não terceirizar para um time externo que vai ficar fazendo acompanhamento, um time de monitoramento que vai ser acionado de madrugada quando alguma coisa estiver fora do ar, vai acionar um plantonista que não entende nada da solução, que vai demorar 2 horas só para conseguir entender aonde que foi a falha. Assim, a gente tem que... O time que constrói é um time que toma conta dele, assim, por isso que você tem que ter times pequenos, você não pode ter scope exagerado para o time tomar conta, você não vai conseguir ter essa profundidade nos produtos. Você tem vários desafios, porque tem turnover de time, né, o mercado nosso de tecnologia é super aquecido, então não é uma solução simples. Eu acho que eu diria que é um dos maiores desafios para quem está realmente na nuvem é ter um sistema de observabilidade que dá essa segurança e reduz, vamos falar assim, o risco do negócio estar de pé, né? Acho que é um pouco isso. Rodrigo, como é que a Via vence esse desafio, né, de você monitorar as aplicações, né, como você falou, gerenciar o back-office, vocês têm a loja, você tem meios de pagamento, você tem a logística, que são sistemas parrudos, complexos, um grande volume de transação. Como é que você tem a visibilidade de todo o ambiente? Como é que vocês trabalham aí? Legal. Acho que, complementando um pouco o que os colegas falaram aí, acho que para nós aqui o ponto-chave está nos detalhes, eu diria. Né? Igual o Thiago falou, o churn hoje é muito simples, né? Então, às vezes, você tem o pequeno problema, o pequeno defeito é onde a gente tem o risco. Né? Porque os grandes efeitos, isso aí é muito monitorado. Uma aplicação fora, completamente, um tempo de resposta alto, isso aí você pega de forma muito simples, né? E qualquer ferramenta de monitoramento faz isso. Né? Isso é básico. Agora, como é que você pega ali um tempo de resposta que está ruim num ponto específico do funil de venda, né? Que está impactando ali na tua conversão, eventualmente. Esse é o desafio, porque o Thiago falou isso também, é verdade, hoje é uma cadeia de APIs ali, né, tudo conectado de forma horizontal, então, às vezes é uma API de frete que não está respondendo num tempo adequado, que impacta. Então, esse é o desafio grande aqui para nós, de como ter esse nível de detalhe num ambiente extremamente complexo e heterogêneo que a gente tem, né? Então, a gente tem muita ferramenta, né, então a gente tem muita ferramenta de monitoramento, obviamente,
A gente também tem aqui, né, a gente criou nos últimos anos aqui uma estrutura de SRE bastante robusta, né, então a gente usa, o Maurício mencionou isso, a gente também, né, tem muito apoio do Google, né, a gente usou muito de expertise ali da jornada do Google, um parceiro forte nosso, que então a gente vem evoluindo nesse aspecto e focando muitos times no monitoramento de negócio de fato, sabe? Sair desse monitoramento de tecnologia, né, um pouco e olhar um pouco o resultado, indicadores de negócio, ver se a métrica está adequada ali ao que se espera daquele ponto, daquele momento, né? E cada sistema, cada contexto aqui tem uma necessidade diferente. Como você falou, putz, a forma como monitora o ambiente de logística é diferente do que a gente monitora o ambiente de venda. A gente tem hoje ferramental, por exemplo, eu consigo saber o tempo de resposta de um PDV específico dentro da loja, né? Então, consigo ter esse nível de controle com as ferramentas que a gente tem. Mas como é que você usa isso realmente de uma forma a gerar valor, a não te gerar impacto, né? Então, tem toda uma estrutura de governança que é puxada ali pela nossa estrutura de SRE, que é uma estrutura centralizada também de SRE, mas aqui também, obviamente, a gente usa o conceito do Build and Run It, né? O time que constrói, o time mantém, mas tem todo um apoio de uma jornada de SRE e é fundamental vir desde a construção. Então, tudo que é novo, construído, já tem que ter esse prisma, já tem que ser definido, né? Quais são ali os pontos de observabilidade, como a gente vai monitorar, quais são os desvios, isso já é integrado tudo com o nosso sistema de monitoramento para pegar isso antes disso subir para a produção. E a gente faz toda hora, toda vez que tem uma mudança, toda vez que tem algo novo subindo ou tem uma mudança, a gente tem toda uma rotina, um processo de acompanhamento mais próximo, né, nesses pontos, porque é onde tem mais risco na tecnologia, obviamente, quando você está mexendo em alguma coisa, né? Então, esse é um pouco da jornada que a gente tem aqui, e agrega isso, né, no nosso contexto aqui, que não é muito diferente dos outros varejos, que é um conceito de evolução, né? Tem uma camada de tecnologia nova que a gente vem construindo e ela já vem com todos esses preceitos, essas tecnologias novas embutidas, mas eu também não posso esquecer que tem um legado aqui importante que a gente tem que vir adaptando a essa nova realidade ao longo do tempo, né? Então, você tem que fazer essas coisas conviverem e evoluírem de forma harmônica e de uma forma que você consiga, né, num ponto de problema, fazer um troubleshooting ali de forma o mais rápido possível, né, e achar, às vezes, o ponto onde realmente está impactando é o desafio que a gente tem, né, e aí um pouco de cruzamento de dados, e usando IA, né, inteligência artificial, usando a machine learning, a gente consegue fazer alguns cruzamentos para dar um direcionamento melhor para os times de onde a gente pode ter as oportunidades. E para fechar, a gente também vem num processo de evolução contínua. Então, a todo momento, a gente está aprendendo e achando um ponto novo de observabilidade, monitoramento, que a gente pode botar ali, de repente, algum tipo de controle que a gente não tinha visto antes. Então, a gente coloca isso no dia a dia dos times, né? Achou uma falha que, de repente, eu não peguei de um outro jeito, a gente tenta melhorar, né, evoluir no monitoramento e vai incluindo isso num processo recorrente, né? Então, a gente tem toda uma jornada aqui de pós-mortem, a gente tem todo um processo para sempre, quando a gente tem algum evento, a gente aprender e evoluir com esse evento. Então, é isso que a gente busca aqui. Marcos, vocês trabalham com software, como é que é a complexidade da adoção no software de observabilidade, né? Quais os pontos que os executivos devem levar em consideração para a adoção dessa solução? Aí, como o Rodrigo falou, a questão dos silos, isso hoje ainda é uma dificuldade para as empresas. Como é que você avalia esse cenário? Eu acho que é um excelente ponto, Claudinei. Acho que a observabilidade, como foi dito, acho que a cultura realmente é chave nesse processo. Ele não termina com uma ferramenta, ou ele não começa com uma monitoração, ele é muito maior que isso. E, obviamente, que nós, como players nesse processo, as dificuldades que nós temos visto é o entendimento do escopo das ferramentas, né? Quer dizer, acho que o Rodrigo falou bem, a amplitude desse processo de observabilidade vai, como diz, do alfinete ao foguete, o pessoal brinca. Quer dizer, desde pensar o produto até a entrega e como é que isso funciona. Então, acho que pensar, olhar para isso tem que partir necessariamente por uma visão heterogênea do mundo, né? Quer dizer, tem que imaginar que a gente tem dados, que nós temos compute, que nós temos aplicação, Kubernetes, como a gente queira chamar, mas a gente tem que segmentar algumas dessas visões
e garantir que essa visão seja suficientemente heterogênea para enxergar, para visualizar, para monitorar, para fazer troubleshooting, que é muito importante, o Rodrigo mesmo falou, e principalmente segurança. Então, eu diria que o segredo do processo que a gente tem visto, muito das interações que a gente tem, é buscar ferramentas que sejam suficientemente heterogêneas para acompanhar esse outro cenário que nós descrevemos anteriormente do ambiente hybrid multi-cloud. A gente talvez tenha que lembrar que nós estamos construindo um stack, né? Quer dizer, a observabilidade vem nesse ambiente que a gente descreveu talvez na pergunta anterior. E quanto mais amplo, mais heterogêneo e que tem uma visão mais integrada, maior a probabilidade de contribuir nesse ambiente heterogêneo. As ferramentas que a gente tem visto que tem tido maior sucesso do ponto de vista de, talvez, eficiência no que está buscando, são aquelas que trabalham tipicamente em espaços ociosos e ineficiência, que tem muito a ver com custo. Então, talvez eu esteja pegando um pedaço dessa cultura de observabilidade nesse momento e segregando um que é muito recorrente, que é a questão de custo, é a questão de como é que a gente identifica oportunidades de custo para fundear novos projetos, etc. Então, talvez eu, respondendo a tua pergunta, eu vou olhar mais sobre esse aspecto de ambientes heterogêneos, ambientes e ferramental que possa ser colocado sob essa descrição de hybrid multi-cloud que nós fizemos na pergunta anterior, e principalmente identificando oportunidades de ineficiências, redução de custo, budget desperdiçado, troubleshooting e segurança, que são talvez os que tocam mais diretamente esse aspecto. Esse tema, sempre que ele surge, é interessante, a gente sempre vem por um viés, né? Ou a aplicação, ele não vem como uma cultura. Achei interessante esse ponto que o Maurício levantou, o Thiago, o Rodrigo. Quer dizer, dificilmente você vê um escopo de projeto focado em cultura, o que vem da base construindo para cima. Ele vem normalmente por uma dor. Essa dor vem por uma bridge de segurança, por uma necessidade de redução de custos. Então, eu acho que talvez quando a gente interage nesse processo com os executivos, a gente está resolvendo um problema e não endereçando estruturalmente esse problema, que é muito mais amplo. Mas, definitivamente, a gente tem visto muitos casos de sucesso e particularmente, a gente tem uma ferramenta muito adequada para essa solução e para esse problema, ou esse espaço que eu descrevi, que é o Cloud Insights, que é largamente utilizado na nossa base e para os nossos clientes, e definitivamente ele vai nesse contexto. Ele entra e equaciona monitoramento, troubleshooting, otimização e segurança, e endereça essas questões pontuais, mas eu faço eco aí com a questão de cultura, porque definitivamente ela vai abranger uma visão muito mais ampla do que tem que ser resolvido, e o problema me parece ser muito maior que o que a gente, às vezes, identifica num trabalho específico. A transformação digital trouxe uma necessidade muito grande de você gerenciar o ciclo de vida do dado, né? Hoje o dado se tornou algo como um mantra, né? E ser uma empresa data-driven quase que hoje é uma obrigação de qualquer empresa, seja ela do tamanho que for, de que área de negócio for. Mas isso trouxe, obviamente, também uma série de necessidades, né? Uma série de desafios, como a questão da gestão de dados, o armazenamento, recuperação de dados, a proteção de dados, né? Porque hoje eles são, né? Os dados são os ativos das organizações. E tendo em vista ainda hoje o grande número de ataques, né? De cibersegurança, os ataques de ransomware, né? Que está aí deixando todo mundo de cabelo em pé, vamos dizer assim, né? Como é que vocês definem como é que vocês trabalham nessa questão da gestão de dados, da armazenagem, da recuperação, de manter esse ciclo de vida dos dados dentro dos parâmetros da LGPD? Como é que vocês tratam essa questão? Você quer começar, Aidez? Vamos pela ordem. Perfeito. Eu vou falar que aqui, para mim, é a parte bonita da tecnologia, né? A nova tecnologia, ou todo o processo de cloud, ou o que vem de novo, ela começa a facilitar, nesse caso, o uso. É claro que a gente falou muito, né, do desafio, da complexidade, mas agora o que a gente vê
se você usar a plataforma, você permite utilizar N componentes para cada ciclo de vida. Então, e é N mesmo. Você pode decidir usar um, mas você tem milhares ali, você pode usar 3, 4. Então, e para cada ciclo de vida. Então, para aquisição, você pode ter 2 ou 3 componentes. Para armazenamento, 2 ou 3 componentes. Então, isso facilita, porque dependendo de como se você tem ali um processo de aquisição diferente, você não precisa escolher só uma opção. Você pode usar 3 componentes para 3 aquisições diferentes, porque é melhor para você, você consegue estudar isso. Armazenamento é a mesma coisa. Você tem armazenamentos que você vai precisar recuperar mais rápido, tem armazenamentos que você não precisa recuperar tão mais rápido. Você pode usar, então, 2 componentes diferentes. Preparação é a mesma coisa. Para mim, aqui sim, a tecnologia nos ajuda nesse processo. O que você tem que tomar cuidado, vamos trazer o tema ainda de cultura, como é que você planeja isso, né? Você tem que ter na tua cultura o que eu quero, como é que estava combinado e como é que eu sigo esse processo, porque desde o início eu tenho que decidir como é que vai ser a aquisição, desde o início eu tenho que decidir como é que vai ser o armazenamento, para fazer as escolhas corretas. Então, acho muito mais... alguém falou assim, essa é a parte gostosa, mas você tem que ter sim o planejamento junto, né, com os times de negócio, para saber como é que você vai utilizar cada ciclo de vida, em cada lugar ali, como é que você vai utilizar para você ter as escolhas corretas. Mas aqui a tecnologia te dá essa opção e facilita muito mais a nossa vida do que a gente tinha antigamente, que a gente ficava preso àquela escolha que você já tinha feito no passado, era uma decisão boa, mas depois ele vai te complicando. Aqui você consegue fazer essas mudanças com o avião voando. Maurício, como é que vocês, no caso da Globo, administram essa questão da grande quantidade de dados, né? Veja lá, um Big Brother deve gerar milhões de dados todos os dias, né? Como é que vocês tratam esses dados? Como é que vocês veem a questão do armazenamento, da recuperação? Ou como vocês têm data lakes diferenciados para cada tipo de produto? E como é que vocês tratam essa questão? Eu acho que, assim, como você bem mencionou, né, dados hoje é um ativo super estratégico para qualquer empresa, né? No nosso caso, a gente está falando aí por exemplo, a gente está falando de mais de 100 milhões de Global IDs, né, que é a nossa plataforma de identidade, onde a gente traqueia todos os nossos consumidores do que eles estão fazendo nas nossas plataformas e produtos digitais, porque isso no final das contas, é um diferencial competitivo para todos nós aqui, né? Então, a gente está mais perto e conhecendo mais o consumidor final. Isso é um grande ativo de negócio, né? A gente brinca que hoje isso vale mais do que, talvez, muitos estúdios que nós temos hoje que são super bodosos. E aí, Claudinei, eu acho que a gente começa com um negócio. Eu acho que assim, a gente começa entendendo que a gente precisa garantir que os data owners, né? Porque, na verdade, o negócio que tem que dizer assim, qual é a importância e como que ele quer, né, que a tecnologia trabalhe, né? Então, assim, é importante a gente garantir que a gente tenha os data owners muito bem estabelecidos, né? Então, assim, por exemplo, tem que ter o data owner da área comercial, tem que ter o data owner do produto XPTO digital, para que eles digam, assim, o que eu preciso e o que eu não preciso. Porque, no final das contas, eu acho que os processos e as tecnologias, elas têm que vir a reboque de uma demanda do negócio, né? Então, eu acho que isso é uma primeira coisa que a gente fez. A gente tem um comitê de dados, e isso eu acho que é super importante que as empresas tenham essa maturidade, né? E aí, a partir daí, políticas específicas que tratam, né, como é que é o processo de aquisição, de assim, armazenamento, retenção e descarte dos dados, né? E claro que aí vem a tecnologia por debaixo disso, e aí a gente tem que, de novo, assim, a gente tem um grande time de desenvolvimento, onde a gente desenvolve uma série de coisas para a gente ter agilidade nesse processo, né? Mas usar também dos nossos parceiros, né? Por exemplo, a gente usa o Google, né, para processamento da grande parte dos nossos dados, porque a gente precisa de velocidade nisso. E claro que, assim, tudo isso muito aliado à segurança da informação, né? A gente tem, né, não só a questão da proteção dos dados, que são super importantes, né? Principalmente
os dados de negócio, mas a gente tem, sim, também toda essa questão relacionada à regulação da LGPD, com relação aos dados pessoais, que nós entendemos ser super crítico e nós estamos muito atentos. Então, hoje, né, acho que alguém aqui contribuiu, assim, nós temos dentro dos nossos times de desenvolvimento, nós temos os DevSecOps. E aí, eles ali fazem o papel de garantir com que, assim, quando a gente está pensando num produto ou numa plataforma, que todo tratamento seguro daquele dado seja feito para qualquer tipo de dado, seja um dado de negócio, seja um dado pessoal, né? Afinal, a gente precisa estar bem alinhado com a regulação, né? Então, assim, eu acho que o que a gente vem fazendo aqui é uma jornada. Cara, não é simples, tá? Isso é um tema que, assim, é super importante, né? Não é simples, mas é mandatório que a gente tenha uma estruturação forte desse tema, porque é um ativo de negócio, né? É super importante. Então, assim, todas as empresas vão demandar isso e, ao mesmo tempo, você precisa garantir uma segurança muito forte, porque, como você bem disse, hoje é onde os hackers estão mais atacando, né? Toda essa questão de ransomware e tal, na verdade, vem com foco em capturar os dados, criptografar ou roubar os dados e fazer uso disso para te expor, seja expor a tua marca, seja realmente buscar uma recompensa financeira. Então, a gente precisa estar muito preparado aí. É o ativo mais estratégico e, por isso, você precisa garantir uma segurança muito forte. Só para me entender, vocês têm armazenamento na nuvem, armazenamento on-premises, vocês têm replicação em outra nuvem, como é que é essa parte mais da arquitetura de infraestrutura da parte de armazenamento e recuperação? Então, porque assim, vamos separar, né? Porque assim, nós temos ali dados dos consumidores finais, nós temos dados de colaborador, né? Nós temos dados de produção de conteúdo. Vou pegar o exemplo do digital. O grosso do nosso processamento e nosso armazenamento é no Google, no BigQuery, né? E armazenamento no Google. E nós, claro, temos também backup on-premise e capacidade de IDR de processamento on-premise, né? Do grosso dessa massa de dados, né? No caso dos dados do colaborador, é um misto também das ferramentas próprias de pacotes, né? Que nós temos, por exemplo, RP, HCM, né, com backup também on-premise. No Banco Inter, no Banco ABC, como é que vocês tratam essa questão aí, Renato? Que nem no caso, por exemplo, hoje, da prevenção, né, dos ataques de ransomware, né, e mais que os ataques de ransomware, você ter uma capacidade de recuperação rápida do negócio. Como é que vocês estão tratando essa questão do risco, né? Já visto que no setor bancário isso é muito importante, né? Primeiro, construir um arcabouço de segurança que abranja toda a nossa infraestrutura, principalmente agora indo para a cloud, ter ferramentas que tenham essa cobertura dessa infraestrutura da cloud, tá? Soluções de backup também que sejam cloud native, né? E tenham tecnologias de air gapping que façam esse isolamento dessa infraestrutura de backup num eventual ataque ransomware, para que você possa fazer uma recuperação rápida do seu dado e que o atacante não consiga atingir a sua infraestrutura de backup, para te garantir um rápido retorno. Então, a gente tem trabalhado nisso. Também fazendo backups locais e off-sites em mais de uma nuvem, para que a gente tenha alta disponibilidade desse dado, né? Usando tecnologia de storage objects, né? Que é o S3 ou o Deep Archiving também, quando o dado é de longa retenção, tá? Então, a gente tem muita preocupação, estamos nesse caminho. A gente tinha uma solução on-premise, no modelo tradicional, e a gente tem virado a chave já para essa solução já cloud native, né? Eu diria assim. E a gente tem dado distribuído em todas as clouds, né? E fazemos
essa gestão através dessa solução de mercado. Também importante nesse quesito de dados, acho que mencionar, né, que a gente utilize de uma solução que nos propicie criar um data lake, onde a gente possa ter uma cultura aí data-driven de decisão, e tudo isso respaldado através de uma ferramenta de ingestão de dados, né, que possa endereçar os pontos aí de LGPD, né, GPDR e tudo mais, pseudonimização, etc. As soluções também a gente usa aqui de banco de dados que fazem esse mascaramento quando da produção para outros ambientes de uma forma automática. Então, a preocupação aqui com o dado é bastante grande, tá? Então, é isso aí que a gente tem sob essa perspectiva. Perfeito. Obrigado, Renato. Tiago, como é que vocês administram essa questão no Banco Inter, né? Haja visto que vocês têm um grande número de aplicações, de parceiros. Como é que vocês veem essa questão da gestão dos dados, né? Da questão do armazenamento, da questão da segurança, né? Como Legal. A área financeira é muito visada pelos fraudadores, né? Como é que vocês estabeleceram a arquitetura de dados, de gestão de dados de vocês? Legal. Acho que esse tema é um tema que muito tem se conversado nas empresas, né? Assim, acho que é um tema que todas as empresas começaram a realmente enxergar valor e montar uma cultura também orientada a dados dentro da empresa, que não seja só da boca para fora, né? Assim, acho que é um tema que muito se fala e você tem muita coisa sendo construída em volta disso, e quando você espreme, às vezes você tem, de fato, pouca coisa acontecendo na realidade. A gente tem, assim, de novo, é cultural, né? Assim, eu acho que parte do desafio da construção dos negócios digitais hoje é enxergar o valor do dado e pensar, de fato, como que esse dado vai ser utilizado para gerar mais valor ainda. E, obviamente, com toda a segurança necessária para proteger esse ativo, que, de fato, é um dos ativos mais valiosos das empresas de hoje. Acho que todas as empresas estão construindo, de alguma forma, né, os seus data lakes e criando mecanismos para tornar esses dados mais acessíveis para as pessoas da própria empresa consumir essas informações, né? Então, acho que passa por ter um plano muito bem desenhado, assim, do que se quer no final do dia, né? Isso vai se desdobrando de novo em estrutura, em gente, em pessoas que vão trabalhar muito próximas das equipes de tecnologia para conseguir fazer com que esse dado saia de uma aplicação, né? Então, desde a hora da construção do produto, você já tem que pensar assim, hoje em dia já tem engenheiros de dados. Há 5 anos atrás, esse profissional não existia direito, assim, era o próprio time de tecnologia que ia fazendo. Hoje em dia você tem as roles muito específicas já desenhadas para cada papel desse processo, vamos falar assim, de movimentação do dado, desde a hora que ele é criado até onde ele é armazenado, onde ele é curado, onde ele é enriquecido, disponibilizado num data lake, numa ferramenta que, no nosso caso, por exemplo, a gente usa o Redshift da AWS, que permite que você tenha um grande repositório de dados que seja acessado por diferentes aplicações, por diferentes pessoas e para diferentes casos de uso. Então, acho que aqui o segredo está assim, em realmente desmistificar um pouquinho isso, assim, e pensar o que a gente quer no final do dia. A gente quer relatórios do Tableau, por exemplo, para tomada de decisão por parte dos executivos. Porra, esse é um caso de uso específico. Não, a gente quer que os dados sejam usados em tempo real para recomendação dos nossos produtos do nosso próprio aplicativo. Outro caso de uso completamente diferente, que vai exigir outra estrutura de desenvolvimento, outras ferramentas, outras tecnologias. Então, assim, aqui eu acho que não tem um segredo, uma bala de prata única, né? Assim, acho que passa por ter, primeiro, esse desenho muito claro do objetivo que se quer, das perguntas que se quer responder, que eu acho que a gente gasta muito pouco tempo pensando na pergunta, e aí você tem o pior cenário, que é um monte de dados disponíveis, mas na prática ninguém usa essa informação para muita coisa, e aí você tem, quando você precisa usar, você vai ver que essa informação às vezes não está realmente atualizada, ela não está totalmente completa do jeito que você precisa, do jeito que você pensou. Então é uma integração, eu diria, quase que umbilical entre o negócio e o time de tecnologia, para conseguir aproximar esses dois mundos. Assim. Acho que o negócio tem que entender melhor as perguntas, mas aí para isso, o time de tecnologia, os times de dados tem que conseguir fornecer o que é possível, porque senão o negócio também não consegue nem imaginar que é possível fazer tal pergunta. Então, diria que é um grande desafio também nas empresas de hoje, extrair valor de inúmeros dados que são gerados. Né? Eu acho que hoje em dia, a facilidade que a cloud trouxe para armazenar esses dados, ela
romper um primeiro gap que existia, né? Eu tinha um gap de armazenamento mesmo, físico, onde eu coloco tanto dado. Acho que esse problema já não existe mais hoje. Tem um problema que é o contrário. Agora, se você tem tanta informação, que como que eu acesso esse dado? Quem acessa? Como é que você faz a governança da gestão do acesso? Que aí tem sua complexidade também, dado o volume das informações, o volume de casos de uso e a própria complexidade que os negócios têm hoje em dia. Então, acho que não tem um segredo aí, eu diria que é parceria entre negócio e tecnologia, pensando na pergunta de novo. Acho que se a pergunta não estiver bem definida, você pode construir qualquer solução no meio do caminho, mas que não vai entregar o que o negócio espera, né? Rodrigo, na Via, acho que o dado é o ativo número 1 da empresa, né? Como é que vocês cuidam da governança desse dado, do ciclo de vida desse dado, né? Desde a sua criação até o descarte, né? Como prevê a LGPD. Como é que vocês fazem essa questão do armazenamento, né? Se vocês também têm ambientes híbridos de armazenamento, como é que é o cenário dos dados dentro da organização da Via? Claudio, acho que eu concordo muito com a approach aí do Thiago que ele trouxe, né? De fato, a gente parte aqui, né, das métricas, das estratégias de um negócio para descer para o tipo de dado que a gente precisa ter, né? Então, a gente está indo um pouco além da tecnologia aqui, para a gente tentar, inclusive, através da tecnologia, gerar insights com esses dados para fazer algumas provocações para os times de negócio, de repente, de coisas que eles não estão conseguindo enxergar, né? Então, a gente tem um time de dados aqui bastante robusto, que cuida, né, separado um time que cuida da parte de governança, de organização dos dados, e outro time de inteligência de dados mesmo, que gera esses insights para cada time aqui, para cada estrutura que a gente tem dentro da empresa. Eu acho que o desafio é exatamente como extrair valor desse dado, né? E a gente tem várias técnicas que a gente vem implementando aqui para provocar essa mudança cultural dentro da companhia como um todo, não só dentro da área de tecnologia, né? Como é que você mostra para uma área específica da companhia o quanto o dado pode gerar de valor para aquele processo? Inclusive, obviamente, nas tomadas de decisões, nas priorizações e na estratégia do dia a dia de cada negócio que a gente toca aqui. Então, acho que a parte de tecnologia, de fato, acho que a gente resolve, né? Assim, a gente tem um data lake também que roda em cloud, a gente consegue, inclusive, cruzar informações que estão no mainframe, jogar para dentro do data lake, fazer ingestão. Acho que o ponto de tecnologia, ele está resolvido, né? Assim, tem as questões de LGPD para se tratar e tudo mais, mas acho que é um ponto que também se resolve. A gente tem uma preocupação muito, muito grande com segurança, obviamente, né? Nós somos uma empresa de varejo, então a gente é, né, bastante exposto, né, a ataques e tudo mais ao tempo inteiro, então a gente tem muito investimento em ferramentas de tecnologia e de segurança da informação, né? A gente toma um cuidado muito grande com isso, mas acho que o ponto que estamos aqui hoje é, de fato, cada vez mais tirar valor desse dado, né? De cada vez mais apoiar a companhia em gerar valor com a informação que a gente tem. A gente já faz muito disso, a gente tem uma baita estrutura de CRM, a gente tem uma série de iniciativas aqui que usam inteligência, né, de dados, machine learning para insights de negócio, mas a gente tem cada vez mais se apoiado nisso, né? Tomar sempre as decisões embasadas, né, em dados, em testes, em aprendizagem, com estudos em cima de dados. É isso que a gente vem buscando aqui. Então, toda a jornada de venda, todo o processo de conversão, a gente faz todo um estudo em cima, né, de dados, de usabilidade, faz experiência com o cliente, tudo isso coletando essas informações, armazenando e aprendendo, né? Vai aprendendo com o que se coleta e aí vai evoluindo. Então, acho que muito em linha com o Thiago falou, é exatamente isso, né? Como é que a gente cada vez mais transforma isso em valor? Porque todo mundo fala, né? O dado é valor, dado é valor, dado é valor, mas não se vê, são poucas iniciativas na prática que se vê realmente gerando valor com esse dado, né? Então, acho que o foco é esse, né? No ponto que estamos aqui, a gente teve um trabalho longo, muitos anos, de estruturar isso tecnicamente, criar um data lake, fazer toda a lição de casa do ponto de vista de tecnologia, né? Agora é como é que a gente escala valor em cima disso que foi construído, né? Com obviamente, toda a camada de segurança, governança, e isso precisa ter um processo em cima, né? Porque isso também é que nem droga, cada vez você quer mais, vai querendo dado, vai querendo informação, você pode, né, isso ter, né, uma escala de custos, às vezes, de dado duplicado, então foi preciso colocar uma governança em cima, exatamente para você ter
um data lake sanitizado ali, né? Senão você fica com duplicidade de informação, você fica com informação que não está sendo usada. Então, a gente tem um processo recorrente aqui de revisar essas informações, porque a gente roda o lake em cloud. Então, se a gente não tem uma governança em cima disso, esse custo ele é exponencial. Então, a gente também trata isso de forma a otimizar sempre os recursos ali, para não ter nenhum risco de ter uma surpresa com a parte financeira ali, a gente falou um pouco de FinOps aqui e tudo mais, para controlar isso. Acho que esse é um equilíbrio que a gente busca aqui, de ter uma informação certa, do jeito certo, e aplicar ela cada vez mais no dia a dia da empresa como um todo. Marcos, creio que esse não é um tema que é o core da NetApp, né? O que a gente pode esperar de inovação nesse segmento? Como é que vocês estão endereçando essa questão da gestão dos dados, da segurança, né? Do armazenamento, de você, obviamente, os dados também geram um custo ao mesmo tempo que ele é um ativo de negócios. Qual é sua visão sobre esse assunto? Eu vou acho que responder tomando primeiro o lado do dado como ativo e que gera um custo, né? Acho que o Rodrigo falou especificamente do custo exponencial, potencial de dado, particularmente quando usa na nuvem. A NetApp fez uma decisão bastante importante. Acho que quando a gente fala do ambiente hybrid cloud sob a perspectiva de dado, o ambiente on-premises ele tem muitas funcionalidades sob a perspectiva de dados resolvidas, né? Deduplicação, compactação, clones, snapshots, tierização, são todas tecnologias e soluções muito conhecidas desse mundo on-prem e que garantem entregar para o negócio uma eficiência no uso do dado de forma bastante ótima, se poderia dizer assim. A NetApp fez uma decisão estratégica de muito tempo atrás de levar toda essa funcionalidade para o mundo de cloud. Então, mesmo o sistema operacional da NetApp que roda hoje no ambiente on-prem é o mesmo que vocês vão encontrar nos principais hyperscalers, nos principais provedores de cloud pública, com a mesma funcionalidade. Então, você pode usar a mesma funcionalidade on-prem, na mesma funcionalidade no FSxN, por exemplo, da AWS, ou no ANF da Azure, ou no Google CVS, você tem a mesma funcionalidade on-prem no mundo de cloud. Então, com isso, essa promessa da extensão da funcionalidade da utilização no custo ótimo na nuvem híbrida, ela se materializa. Então, acho que esse é um ponto muito relevante e a NetApp vem desenvolvendo isso há muito tempo e é um diferencial significativo dessa oferta de nuvem híbrida, garantir que os clientes possam tomar vantagem de todas essas funcionalidades inerentes à tecnologia de uso de dados em ambiente de storage on-prem, também na nuvem pública. Isso passa pelas várias ofertas e pela valorização de cada dado versus aonde ele deve estar, né? Num serviço mais barato, de maior escalabilidade, num serviço de maior funcionalidade dentro da nuvem pública. Essa decisão de negócio está à disposição, ou de negócio está à disposição dos usuários. O mais importante é que ele está pronto para ser utilizado. E a gente tem visto muita utilização, particularmente dessa funcionalidade. E respondendo o outro lado da questão, o lado da segurança, definitivamente ela é carro-chefe desse processo. Se nós olharmos de novo sobre o lado do dado, essa capacidade de criptografia no armazenamento, criptografia na replicação, todas essas capacidades inerentes ao nosso software, snapshots, SnapVault, né, quer dizer, guardar isso para nunca mais ser destruído, todas essas funcionalidades vão de encontro às soluções anti-ransomware do mercado e que a gente desenvolve um monte de produtos voltados para essa área e tem a ver com garantir que essa proteção esteja estendida onde quer que o dado esteja. Então, essa é parte muito relevante, eu diria, acho que saiu agora um estudo recente das 10 tendências de TI 2023 do IDC, do Predictions, e segurança de dados, não é surpresa, estava no top dessa lista, sempre esteve, né, nos últimos anos, e vamos dizer, a atenção que a gente, como indústria, a NetApp dá para essas soluções de proteção é enorme. Então, contem com a gente para garantir a proteção desse dado, usando todas as tecnologias disponíveis nesse ambiente de hybrid cloud, que é mais importante, não só no ambiente on-prem. E garantindo um custo adequado, né? Porque quando a gente
vai para a nuvem, ou quando a gente usa on-prem, ou a gente cria os data lakes, como foi dito, a gente tem que garantir que esse dado seja a melhor utilização do dado possível. Então, a tierização, por exemplo, é um atributo das soluções muito adequado para esse mundo que a gente vive, porque tem que garantir que aquele dado efetivo que a gente precisa é aquele dado que nós vamos usar. Então, dados frios a gente move para um lado, dado quente a gente move para o outro, dado inutilizado. Então, essa gestão desse ambiente de dados é muito importante sob a perspectiva de custo, sob a perspectiva de proteção e de compliance. A gente tem que ter a capacidade de olhar, entender a criticidade, os atributos desse dado e dar o endereçamento correto do que precisa ser feito. Então, eu diria que talvez são esses 3 tripés, essa capacidade de estender toda a funcionalidade de ambientes e funcionalidades on-prem para todo esse ambiente de nuvem híbrida com os principais hyperscalers do mercado, a parte de segurança estendida nesse ambiente de hybrid cloud e as questões relacionadas à compliance de dados. Perfeito. Bom, como vários mencionaram aqui, a questão da aplicação dos recursos em TI se tornou essencial, né? Os orçamentos são cada vez mais curtos, sempre tem aquela questão de fazer mais com menos, né? FinOps virou uma necessidade muito grande dentro das empresas, no ambiente de nuvem, né? Então, como é que vocês estão aplicando os recursos financeiros para definir quais são as prioridades na área de TI das suas organizações? Como é que essas questões são decididas? Como é que vocês aplicam as prioridades dos recursos? Haja visto que hoje, cada vez mais, os recursos se tornam cada vez mais escassos, as áreas de TI são pressionadas, né, para fazer o famoso mais por menos. Então, como é que é a visão de vocês em relação a esse tema que vamos dizer, essencial não, mas é nevrálgico, vamos dizer assim, no ambiente de tecnologia das empresas? Claudinei, você quer começar para a gente manter a ordem, Aidez? Posso sim. Podemos ter a desordem também aqui, se for planejada, mas vamos lá. Aqui, Claudinei, também eu vou trazer um exemplo simples, né? Mas para falar que para mim a tecnologia vem também nos ajudando aqui. Vamos simplificar e falar quando a gente morou num apartamento ou num condomínio que a água era dividida, né? E isso que a gente vê no passado, TI colocava todos os custos aqui e no passado você não sabia muito o que cada um estava usando. Então, você tinha aquela pessoa que tinha 3 filhos e gastava mais água, você tinha o casal que não tinha filho e não gastava, você tinha outro que estava com o apartamento parado, mas você dividia toda a água, né? Hoje, os apartamentos estão com aquela água dividida, se você gasta, você vai pagar mais, né? A gente tem agora essa tecnologia pronta. Óbvio que tem, sim, complexidade, você tem uma infraestrutura mais complexa, você tem integração, você tem diversidade de solução, mas você tem como ver quem está consumindo. Você tem hoje artifícios, você tem hoje tecnologia ferramental para isso. Eu acho que isso é o ponto principal para você trabalhar o TI de forma mais eficiente. O que a gente tenta fazer aqui eu posso até absorver o custo, porque a gestão é melhor, mas eu tenho que saber quem está consumindo, eu tenho que ter, junto com o financeiro, uma forma de mostrar quem está gastando aquilo. Porque com isso você consegue fazer um business plan mais eficiente. Com isso, quando você tem uma pressão, né, lá no condomínio, temos que reduzir a água, você tem que apontar quem está gastando mais. E a pessoa, se estiver gerando receita, ela vai provar que aquilo compensa. Então, para mim, o mais importante aqui é um trabalho cada vez maior de tirar esse custo de TI ou repassar totalmente esse custo de TI da forma mais transparente possível, para quando a tribo estiver planejando, ela já sabe o que vai gastar. Se ela errar, vai bater no centro de custo dela, para ela poder gerenciar isso junto, né? Óbvio que junto com o pessoal que entende mais, às vezes, de TI, mas o que você não pode ter, o que a gente tinha no passado, é esse condomínio dividindo o custo de água por um critério que não é de consumo. Então, para mim, o principal desafio aqui é esse, mas isso ajuda, porque você consegue claramente ver quem está dando dinheiro, quem vai conseguir trazer a melhor receita, para que você possa escolher os melhores investimentos aqui. Para mim, trata de um
como se fosse, você vai ter que tirar esse custo TI, ou melhor, né, repassar de forma transparente esse custo TI, para você tomar as decisões corretas nos business plans no futuros. Maurício, na Globo vocês fazem alocação de recursos por área de negócio, vocês têm um ROI por área de negócio. Como é que vocês fazem a alocação, né? Já visto a grandeza e a complexidade dos produtos que vocês oferecem, né? Então, acho que essa jornada de cloud é uma jornada muito interessante. Acho que você tocou nas perguntas, temas para mim muito de fundação, né? Então, para mim, cloud tem que vir, claro, que a competência e a autonomia dos times, tem que vir com a cultura digital, tem que vir com a cultura DevOps, tem que vir com SRE, tem que vir com FinOps. Eu acho que assim, a maior frustração que eu vejo muitas empresas vindo conversar comigo não, fui para a nuvem, alguém me falou que ia ser mais barato e ficou mais caro, né? E assim, isso realmente assim, é fato. Se você, desde o momento zero, quando você planejar a tua jornada para a nuvem, você não pensar que você precisa ter uma cultura de FinOps atrelada ao time, né? E aí a cultura de FinOps, vamos pegar lá do beabá da cultura de FinOps, informar, operar e otimizar, né? Então, acho que o iDeus tocou muito forte no ponto, assim, informar, né? A gente precisa garantir com que a gente tenha, né, uma capacidade informacional para que a gente possa traduzir o custo da nuvem, e aí, pegando um pouco no gancho do que você falou, o máximo possível ao negócio. Então, a gente está trabalhando a ponto da gente conseguir informar quanto que custa um voto a mais no Big Brother, né? Quanto que custa um usuário a mais dentro do Globoplay, né? Por quê? Porque é assim que a gente consegue traduzir a escala, né? Então, assim, se a gente tem 1 milhão a mais, a gente tem esse custo a mais. Faz sentido para o negócio? Se faz sentido para o negócio, vamos trabalhar. E a gente consegue, com isso também, começar a medir, porque esse custo é variável mesmo, o quanto depois da nossa operação a gente está sendo eficiente, né, no dia a dia, né, da nossa gestão de nuvem. E aí o terceiro, e é onde a gente fecha a cultura FinOps, é na otimização, que ela vai ser natural, tá, pessoal? Mas assim, não dá para você não pensar nisso, né? Porque essa é uma discussão muito tênue, porque assim, o quanto você otimiza versus o risco que você pode ter, porque né, vou falar a gente aqui tem picos, tem rajadas absurdas quando a gente sai de 1 milhão para 5 milhões, né? Então, assim, tem ferramentas de autoscale que não vão dar essa capacidade. Então, a gente vai ter que fazer assim, a gente vai ter que esquentar um pouco antes, mas faz parte do nosso aprendizado, né? Então, assim, essa gestão de quanto você... Porque, assim, teoricamente, né, essa é uma brincadeira que a gente faz interna. Assim, a nuvem pública te trouxe uma capacidade de escala, né, virtualmente infinita. Então, teoricamente, o problema tecnológico de limitação, você passa a não ter e você passa a ter um custo absurdo, né? Porque a gente brinca aqui também que a gente não paga pelo que a gente usa, a gente paga pelo que a gente aloca, né? É isso que a gente paga no dia a dia. Então, quando a gente trabalha uma alocação, um over-provision, a gente está gastando mais dinheiro, mesmo na nuvem pública, né? Então, assim... Então, a gente tem que medir isso fortemente, por isso que esse ciclo informar é o primeiro dos pilares do FinOps. Aí, operar é quando você realmente está entendendo o quanto eficiente você está sendo. E no PDCA, você está sempre buscando otimização, né? A gente trabalha com o que a gente chama de Golden Signals, onde a gente procura, né, sempre estar medindo a saúde, né, de cada um dos times com relação a esse tema. Eu acho que é importante que cada um dos times se empodere do seu custo, né? E o negócio, né, entenda que o custo está nele. Concordo com a iDeus, a gente, assim, o máximo que você puder custear diretamente o negócio, mas algo que faça sentido para o negócio vai te facilitar, né? Porque você consegue compartilhar e todo mundo entender, né? Assim, claro que a cloud te traz algo muito interessante, que é o custo mais variável, né? Então, você consegue trabalhar isso. Mas, para mim, acho que a mensagem principal é essa. Assim, FinOps tem que entrar desde o início na tua jornada, porque senão você vai achar que o custo é mais caro e você vai achar que a nuvem não é algo que é interessante. Mas, na verdade, ela é muito, contanto que você saiba gerenciar os custos dela também.
Renato, como é que vocês administram o orçamento aí no Banco ABC? Olha, eu concordo bastante aí com o que o Aides e o Maurício comentaram. Realmente a gente precisa colocar essa política dentro da instituição. Então, o que é importante é começar já nascer as soluções em cloud já todas tagueadas, com o centro de custo da área muito bem definido, para que isso possa ser cobrado e possa ser cruzado com a receita de cada ambiente que você está criando. Então, isso é fundamental. E o bom disso é que você já consegue medir, não no final. Você tem uma medição online, real time. Então, você consegue desviar rotas durante o percurso. Então, antes você só ia ter o pagamento lá no final, que você ia descobrir a bomba de um valor altíssimo. Então, você com a cloud, ferramenta de FinOps e tudo mais, você consegue ter essa antecipação e desviar rotas e corrigir. Então, para mim, isso é um ganho, né? E outro, antigamente a gente não conseguia precificar a TI, era muito difícil precificar a infraestrutura. Então, hoje a gente já consegue dar um preço. Então, esse benefício é muito grande com o advento da cloud, né? Então, aqui a gente faz reuniões de LPM, né, para definir quais são os próximos objetivos do banco, de negócio e tal. E a gente participa disso, a tecnologia, e consegue dar o preço, fazer estimativas de quanto aquele projeto de negócio vai custar. E sua receita respectiva pode pagar esse investimento, né? Então, essa cultura de FinOps com cloud foi uma virada de chave aí para a gente, tá? Dentro de infraestrutura. E, lógico, a gente tem que fazer primeiro, antes de ir para a cloud, um bom assessment, né? Para a gente não ter surpresa lá na cloud, né? Levar de uma forma errada, levar como IaaS, do jeito que está, né? Então, e também ter cair em outras pegadinhas, tipo o data transfer que você vai ter, se deixar ambientes on-premise e outro em cloud, quanto de tráfego você vai ter de um lado para o outro. Então, você tem que se atentar bastante nessa parte de data transfer out, tá? E fazer um bom contrato de mapeamento quando você for levar o seu ambiente de on-premise para cloud, né? Então, mapear o que eu tenho, junto com o cloud provider, você vai ter um desconto considerável com esse mapeamento prévio. E também fazer um contrato de longo prazo, de comprometimento de custo, upfront, enfim, que você consegue também ótimos descontos, né? Porque a gente não quer ir para a nuvem, descobrir que é muito caro e ter que voltar. Então, por isso é muito bom, muito importante um planejamento prévio, um assessment, colocar na calculadora, fazer um business case e ter todo esse respaldo para que a ida para a cloud seja... a gente colha mais benefícios, né, possíveis, inclusive financeiros. Perfeito. Tiago, como é que você administra a questão no Inter, né? Você falou que tem 100 squads, né? Se o pessoal gosta de usar nuvem, né? Então, como é que vocês alocam os custos aí dentro da organização? Eu acho que, assim, todas as empresas agora estão no momento ainda mais sensível de olhar para custo, né? Assim, e a gente também não é diferente, né? A gente olha muito um indicador nosso, que é o nosso CTS, o custo de servir o cliente aqui. E dentro do custo do CTS do Inter, sem dúvida, o CTS de tecnologia, especialmente a parte de infraestrutura, é um componente relevante desse custo, né? E novamente, aqui eu acho que é um aspecto muito cultural também, né? Assim, acho que o Renato colocou aí tagueamento, acho que é fundamental, né? Então, aqui no Inter a gente tem quase que 100% dos recursos nossos em nuvem. A gente usa muito IAC, né? Então, infraestrutura como código. A gente evita criar recursos manualmente na própria AWS, porque fica muito difícil depois de rastrear aonde que esse recurso foi criado, para qual destinação. Então, você vai criar um banco de dados específico para um sistema, sei lá, de seguros, para fazer o seguro Pix, que a gente lançou recentemente. Então, o time que construiu essa arquitetura, ele escreveu um código-fonte que descreve qual que é a infraestrutura necessária para rodar essa aplicação. Desde a parte dos microserviços até a parte de persistência,
E para cada recurso ele coloca o centro de custo, coloca uma tag que vai permitir lá no final do mês, quando você fechar a conta, no nosso caso da AWS, você vai ter um rateio desse custo, você vai ver que aquele produtinho está custando $2.000. Isso, em tempo de projeto, você trazer para o time que constrói também a solução, né? O domínio do custo dessas ferramentas, que não é trivial, cara. Esses custos são muito difíceis de serem estimados em tempo de projeto, porque é uma variedade muito grande de informações. Você pega a calculadora de custo da AWS, cara, quase impossível a pessoa preencher tudo aquilo ali e falar, vai custar tanto. Óbvio, tem uma estimativa macro feita, que tem que estar alinhada com o business plan, mas taguear, eu concordo aí com o que foi dito, é a primeira base. Assim, se você consegue taguear, você consegue depois rastrear e, como o próprio Aires comentou aí, dividir a conta certa, né? E isso vai influenciar os PNLs de cada uma das áreas. Então, isso precisa estar transparente na organização para a gente não ser visto como uma TI aqui só como um ofensor, como um custo indireto que ofende o PNL das áreas. Né? Assim, eu acho que quando a gente não tem essa informação clara para mostrar, e de novo é uma questão de parceria com as áreas, com as unidades de negócio, que tem que enxergar isso e também permitir que a gente aloque as pessoas para otimizar o custo. Assim, isso, quando ela passa a ter visibilidade desse custo, ela passa a ter um interesse genuíno em reduzir esse custo. Então, acho que é uma questão também cultural, que tem que estar realmente desde a construção do produto. E a gente tem uma sensação, né? Eu fico brincando, se você vai para a nuvem, você tem uma sensação de que as coisas são de graça, porque é tudo muito rápido. Você vai lá, cria um servidor, cria um banco de dados, a facilidade de provisionar esses recursos, ela tem um risco, né? Assim, se você não fizer isso com disciplina, com governança, com um processo que seja ágil para permitir o desenvolvimento rápido dos produtos, mas ao mesmo tempo também controlado, que permite você entender essa questão do custo, cara, é muito fácil de você criar um cenário que, no final das contas, você não sabe de onde está, não sabe ver de onde está saindo o dinheiro. Então, é muito necessário realmente disciplina para organizar, para guiar 100% dos recursos que você usa na sua nuvem. E, de novo, é um elemento cultural, né? Assim, os times precisam ter conhecimento desse custo. As discussões de qual arquitetura usar, elas têm que levar, assim, o custo da solução. Então, eu não vou usar um Elasticsearch se eu não preciso de um Elasticsearch. Ele é mais caro do que um banco, sei lá, um PostgreSQL, um RDS, que vai atender perfeitamente aquela demanda, né? Então, as arquiteturas dos sistemas hoje eles já são bem distribuídos, os sistemas já têm os seus próprios bancos de dados. Raramente você tem um banco compartilhado por muitas aplicações hoje em dia. Então, não é tão difícil se isso é feito desde o começo. O difícil é você pegar um cenário que já existe há muitos anos, centenas de aplicações implementadas nisso, mistura com on-premise. Realmente é um cenário bem difícil de você fazer o rateio, fazer a divisão clara de como que isso é usado. Mas eu acho que assim, a dica aqui está realmente em taguear. Se você consegue ter essa disciplina de tagueamento e isso está na construção dos recursos, fica bem mais fácil de você ter essa visibilidade dos custos. Né? E é um grande desafio das empresas hoje. Então, se a gente é bem atento a esse CTS nosso, e responsabilidade grande nossa nesse indicador. E, Rodrigo, como é que vocês fazem lá na Via? Vocês separam por empresas também esse custo? Né? Você falou, você tem os grandes grupos, né? Ponto Frio, Casas Bahia, e agora as startups. Como é que você faz essa alocação dos custos dentro desse grupo de empresas? A gente tinha aqui, de fato, uma separação. A gestão do custo de cloud era centralizada, né? Então, a gente tinha, igual o Aires falou, né? Era como se tivesse uma entidade olhando aquilo e os outros só consumindo, né, de um balde ali de recursos. O que a gente está fazendo agora é um movimento de atribuir o custo do cloud a cada produto. Então, não é nem por empresa, mas é por produto. Então, é como se cada squad tivesse um orçamento para cloud. É um desafio, né, de como você distribuir isso, de como dimensionar isso, né? Quando são produtos já implementados, é mais simples, porque você consegue ver o quanto está consumindo de cloud. Mas num cenário de um produto novo, você tem um desafio de como estimar isso inicialmente, mas depois arredondando. Mas a gente gosta muito do conceito de o time ter a responsabilidade, né? De cada produto ter a visão ali. Obviamente que a gente tem, né, uma estrutura de FinOps que está olhando isso de forma centralizada, né, acompanhando, mas a gente está exatamente na jornada agora de atribuir, né, os custos ao produto. Até porque a gente quer ter uma visão, né, de performance do produto, né, e o custo de infraestrutura é um dos itens, quando você vai medir o resultado de um produto digital, que está atribuído dentro desse contexto. Então, a gente tem já a visão, né, de custo de time, de pessoas, ou às vezes de licença de software, isso já é atribuído a cada produto. Agora, a gente está fazendo esse movimento também
com os custos de cloud aqui, né? A gente está exatamente na jornada de fazer essa mudança aqui dentro, né? E aí a gente está vivendo os desafios de como atribuir isso, de como vincular a cada recurso ali de cada produto, mas é o modelo que a gente acredita para dar um pouco de autonomia, para o time ter autonomia ali sobre o processo. Então, é do interesse do produto que reduzir ali, eventualmente, ser o mais efetivo possível no consumo da cloud, para que o custo dele também fique dentro do orçamento que ele tem. Então, a gente está, nesse momento, fazendo esse ajuste aqui no processo. Até então, a gente tem isso de forma centralizada, tem uma estrutura de FinOps que olha isso no detalhe, né? E isso, o varejo já é meio DNA, olhar a despesa com muito cuidado, né? Então, a gente já tem isso há muito tempo, um controle bastante efetivo em cima disso, porque não só na infra de cloud, mas em outros custos de infraestrutura que a gente já tinha o hábito de fazer um acompanhamento bem próximo por conta da escala, né? Que sempre que a gente escala aqui, a gente também exponencia o custo. Então, mas o que a gente quer mesmo com o modelo futuro, que a gente acredita, é de fato atribuir o custo de cloud a cada produto dentro da jornada, né? E aí, por isso, empurra muita coisa que vai falar daqui, a cultura das pessoas terem a visão e se sentir dono daquele processo, né, ter o controle disso, porque quando você centraliza isso, você também dificulta, né? Você cria ter uma área centralizada olhando para isso, você não escala isso de forma tão precisa, o controle, né? É mais fácil, mais difícil ter o controle central. Então, a gente está distribuindo isso, porque também aqui é muito grande, a gente tem mais de 100 squads aqui também, então a gente está distribuindo isso de forma a que os times fiquem responsáveis por isso. E aí vai ter todo um processo de governança, de gestão, de controle que a gente está criando por cima para garantir isso. Bom, nós estamos chegando quase ao final da nossa live aqui, já ultrapassamos um pouco o nosso horário, mas eu gostaria de fazer uma pergunta mais fácil para o Marcos. Marcos, como fazer mais com menos na área de tecnologia? Poxa, se eu soubesse, eu tinha trocado com AIDS. Mas eu gostei muito Eu fiz vários quotes aqui, mas eu fiz um quote do Maurício aqui, achei legal, e acho que eu vou usar ela, Maurício, vou pedir licença para você aqui, que é a gente paga pelo que a gente aloca e não pelo que a gente usa, né? E acho que se a gente pensar como a gente faz mais com menos, essa frase aqui ela tem duas dimensões para mim. Uma é entender, né? Entender tudo que a gente faz. E aí a NetApp vem investindo em ferramentas que permitem a gente ter uma visão otimizada do Cloud Visibility, né, de todos os processos relacionados a FinOps no ambiente híbrido de cloud. E a gente tem produtos muito dedicados para isso, e tá muito específicos, muito legais, e convidaria vocês a conhecer mais, e é bem voltado para entender entender o que tem, o dashboard de inventário, como aloca, como faz billing, como faz inventário, como várias coisas que foram ditas ao longo do caminho. Obviamente não faz tag, eu acho que é fundamental mesmo. Sempre gosto dessa visão mais estrutural da coisa, mas do ponto de vista de observar e de entender todo esse processo de FinOps, essa ferramenta é fundamental. E eu queria tocar um outro lado dessa questão do paga pelo que aloca e não pelo que usa. Eu falei muito de dado, né, ao longo dessa nossa conversa. Eu queria falar um pouco da área de compute, né, que é uma parte fundamental do processo de uso de cloud. E muitas vezes, quando a gente usa a cloud, a gente faz lá os contratos anuais, como disse o Renato, e tem esse processo de custo, etc. Mas, ao final das contas, você se compromete com um determinado uso, você contrata um determinado uso e você vai pagar por aquele uso. A NetApp tem desenvolvido soluções muito específicas para olhar para essa dimensão, quer dizer, como é que a gente olha como você está usando e como é que a gente otimiza o custo de compute. Então, é mais ou menos como se a gente olhasse para o que você está usando e identificasse oportunidades de substituição de instâncias reservadas por instâncias spot, por exemplo, para permitir que você possa ter o mesmo nível de SLA que você espera, mas com um custo muito mais adequado. Então, a gente tem desenvolvido projetos, para você ter uma ideia, mais de 100 clientes no Brasil utilizam esse tipo de solução e permitem que a gente, num modelo de success fee, num modelo de pay as you save, né, quer dizer, você só se compromete a ter algum desembolso em relação a esse custo. Se você tiver savings, a gente olha para esse mercado e faz toda essa gestão de contratação de instâncias para garantir que a gente tenha um ponto ótimo de utilização e a gente permita
usar toda a funcionalidade e toda a inteligência, principalmente de AI, para garantir que a gente consiga fazer esse processo de gestão de instâncias da forma ótima. Então, com isso, a gente permite que se faça mais com menos. Então, acho que o FinOps vem muito nessa linha. Quer dizer, vamos entender, vamos atribuir, vamos medir, vamos garantir o que a gente tem e vamos olhar como é que a gente otimiza. E olhar como a gente otimiza, poxa, muitas empresas falam, não, eu otimizo dentro de casa, né? Eu mesmo faço a minha gestão, eu compro, eu vendo, etc. É uma forma de fazer, mas existem ferramentas baseadas em inteligência artificial e usadas no mundo inteiro, quer dizer, tem vamos dizer, uma escala de conhecimento muito maior para garantir eficiência nesse processo. Então, acho que o segredo do fazer mais com menos, Claudinei, aí é entender o que existe com os ferramentais as consoles de FinOps e utilizar ferramentas como, no caso, eu estou falando do Spot by NetApp, que é uma ferramenta muito inovadora para fazer todo esse processo de otimização da área de compute, da área de cloud. Então, com isso, acho que a gente consegue otimizar e fazer mais com menos. O nosso compromisso de compra, ele está lá. E a gente vai garantir que a gente vai poder tirar muito mais desse compromisso de compra. Acho que esse é o segredo desse faz mais com menos. Perfeito. Bom, infelizmente a gente já ultrapassou o nosso horário aqui, então eu gostaria de agradecer a presença da nossa live, que abordou os desafios da adoção de nuvem híbrida, mas eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais e se despedisse da audiência. Então, para a gente manter a tradição, vamos começar com o Aires, né? Por favor, Aires, suas considerações finais e despedir da nossa audiência, por gentileza. Obrigado, Claudinei. Obrigado por todos aqui também. Vou ser rápido, né, para não atrapalhar o último aí. Eu consegui colocar aqui 4 itens que a gente falou muito aqui. Eu vou botar segurança em primeiro, que é uma preocupação que todos falaram aqui. Então, número 1, segurança. Número 2, falamos de disponibilidade e observabilidade. Um, para mim, está intrínseco ao outro, para você conseguir gerar, senão não vai adiantar. Falamos também de controle de custo. E, no final, eu vou voltar com o termo cultura, ou capacitar times, preparar esse time, é importante. Então, segurança, disponibilidade e observabilidade, controle de custo, capacitar os times. É um processo que a gente falou aqui ao longo dessa 1h30. É o que eu vou levar. Muito obrigado. Queria que meus colegas aqui me corrigissem, se necessário, sem problema nenhum, ou complementassem, porque é importante essa discussão. Foi muito proveitosa. Obrigado. Obrigado, Ed. Por favor, Maurício. Queria agradecer aí os participantes da live aí, parabenizar todos também. Assim, como mensagem final, eu acho que assim como qualquer empresa, a gente aqui na Globo está passando por uma transformação tech, né, como empresa MediaTek. Nessa transformação, eu acho que o principal ativo nosso são as pessoas, né? Então a gente precisa capacitar, empoderar para que elas performem da melhor forma. Eu acho que esse é o principal ativo nosso. A jornada para a nuvem, como habilitador de negócio, é um dos fatores críticos de sucesso, porque te garante agilidade, speed to market, te garante escalabilidade. E claro que junto com essa jornada, essa cultura, né, que vem lá do início do digital, do ágil, né, se soma a SRS, soma a FinOps, soma a toda a cultura de dados, né, para que com esse arcabouço todo seja uma transformação que habilite o negócio, né? Porque o que a gente quer, no final das contas, é que a gente consiga fazer com que negócio e tecnologia andem lado a lado e façam com que a empresa cresça. Perfeito. Obrigado, Maurício. Qual, Renato, suas considerações finais? Bom, obrigado aí pelo convite. Muito feliz com a participação. Uma troca muito rica aí com os nossos amigos. E o recado é: ir para a cloud é fácil, né? A gente precisa ir de forma estruturada e planejada, né? Para não quebrar a cara lá na frente, como eu tinha dito. Então, eu vejo aqui que multi-cloud híbrida, né, ela vai te dar o melhor de cada cloud, né? Esse é o caminho. E o time to market para a sua empresa, para você poder escalar, tendo essa flexibilidade de crescer e diminuir,
e usando os recursos que fazem sentido na sua infraestrutura local e naqueles que fazem sentido numa cloud. Então, a convivência vai ser boa. Então, esse é o recado. Vamos para a cloud, mas com cuidado. Obrigado, Ricardo. Por favor, Thiago. Agradecer de novo a oportunidade, agradecer a participação de todos os colegas aqui. Foi muito rico a discussão, né? Como consideração aqui final, assim, até como parte de um time de produtos digitais, que basicamente tem cerca de 1.000 desenvolvedores, assim, empoderar o time de desenvolvimento dos assuntos que tradicionalmente são tidos como times de infraestrutura. Eu acho que assim, quanto mais a gente consegue aproximar esses dois times, mais óbvio, com muita cautela, né? Assim, acho que assim, a gente falou de observabilidade e de custo. São dois temas que não podem estar restritos somente a uma área específica dentro da organização. Eles precisam estar bem distribuídos nos times, para que isso de fato saia do discurso e consiga chegar na ponta dos produtos, né? E passa a permear toda a organização. Então, acho que esse é um grande desafio. E, de novo, agradecer a todo mundo aí. Estou à disposição para outras oportunidades. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago. Rodrigo, por favor, suas considerações finais. Boa. Bom, eu também agradecer o pessoal aqui, né? Pessoal conversa super de alto nível aqui sobre o assunto. Eu acho que o principal ponto aqui, a gente fala muito de negócio, tecnologia, só que aqui a gente enxerga as coisas muito juntas, né? Uma coisa não convive sem a outra, e para mim tecnologia é totalmente parte do negócio. Então, todo movimento em tecnologia numa empresa tem que ser, de fato, focado em resultado, em alavancar negócio, né? Em como é que a gente gera algum tipo de ganho para a companhia, para o cliente, né? No fim das contas. Então, a jornada para a cloud não é diferente, né? O movimento para a cloud não é um movimento seguindo, né, o mercado, tem que ser um movimento que faça sentido, né? Você tem que movimentar para a cloud o que vai, de alguma forma, alavancar seu negócio, seja acelerando, seja, né, pela dinâmica do mercado, mas o foco tem que ser esse, fazer um as-is, né? Só simplesmente migrar por migrar não faz sentido, então tem que ter uma estratégia, né? Alguém comentou sobre isso, né? De ter uma estratégia, ter um desenho sobre isso, e a estratégia tem que ser focada, obviamente, em, de alguma forma, você alavancar o negócio da companhia, né? Então, é isso que a gente busca aqui, acho que isso é uma dica, né, que sempre ajuda, né? É muito mais fácil você a vender a cloud, vender uma estratégia de transformação quando você está trazendo junto, né, uma transformação do negócio também. Obrigado, Rodrigo. Marcos, por favor, quais as suas considerações finais, se despedir da nossa audiência? Microfone, Marcos. Poxa, tinha que ter um, né? Obrigado, Claudinei, pelo convite. Parabéns a todos aí. Conversa super interessante. Acho que, como falou o Rodrigo, super relevante, eu acho. Conversando com vocês, eu acho que a gente falou muito de cloud e acho que é super importante a gente ter essa discussão unificada dentro das empresas, né? Acho que muitas das empresas, às vezes, têm essa discussão de uma forma segregada, né? Quer dizer, falar do dado... É muito difícil falar do dado on-prem ou dado on-cloud. O dado é dado, ele tem um valor para o negócio, ele tem um monte de coisa. Então, acho que, para quem está nos ouvindo também, acho que essa talvez é um ponto muito relevante. E conte com a NetApp, com os nossos parceiros, quer dizer, a gente está à disposição para conversar sobre vários assuntos relacionados a esse mundo. A gente tem participado de muitos projetos, então a gente também tem o benefício do benchmark, né, de vários tipos de projetos diferentes que a gente participa, então isso é muito legal. E o nosso foco é garantir, como eu falei, o entendimento desse mundo, dados, compute, visão unificada e garantir que o negócio possa tirar o melhor benefício possível dessa infraestrutura de hybrid multi-cloud, que é a realidade que a gente tem pela frente. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todos os nossos palestrantes, agradecer a participação da nossa audiência e a gente se vê nas próximas lives da TI Insight. Até mais, pessoal.